inicialmente os resultados da ação da Polícia Federal. Então, especificamente, esses números serão entregues às senhoras e aos senhores. Mas de janeiro a maio de 2023, a próxima, por favor, a Polícia Federal fez 159 operações relativas a crimes sexuais contra crianças e adolescentes, né, na internet, pornografia infantil, distribuição de imagens, etc. Essas 159 operações resultaram em 106 prisões, em 198 mandados de busca e apreensão e 37 vítimas identificadas diretamente pela Polícia Federal. Essas ações, inclusive hoje, tiveram uma intensificação em vários estados, notadamente Paraná, em que houve uma grande ação envolvendo mais de 300 policiais. E esses números, portanto, amanhã devem ser ainda maiores, tanto de prisões quanto de mandados de busca e apreensão. Em seguida, nós temos a operação chamada Caminhos Seguros, que é uma operação integrada da Polícia Rodoviária Federal com as polícias estaduais. A tela anterior são dados acumulados de janeiro a maio. Nesse caso da Operação Caminhos Seguros, ela é exclusiva do mês de maio e, portanto, os números se referem ao mês de maio. E aí nós vamos encontrar 23.184 policiais envolvidos, e eu quero aproveitar e agradecer aos governos estaduais e às prefeituras que participaram conosco, que estão participando dessa ação. São 2.912 municípios abrangidos, temos 877 adultos presos, 6.185 materiais pornográficos infantos juvenis encontrados e apreendidos, fotos, vídeos e assim sucessivamente, e mais de 8,6 toneladas de drogas apreendidas. Fazemos essa prestação de contas para enaltecer, destacar, elogiar e agradecer o trabalho dessas equipes federais e estaduais e, ao mesmo tempo, sublinhar à sociedade o quanto esses temas continuam, infelizmente, emergenciais, uma vez que são números realmente impressionantes, quando nós estamos vendo que num único mês nós temos quase 1.000 pessoas presas, 877 presos, mostrando que estamos fazendo isso, a intensificação desse monitoramento como uma prioridade nacional para a proteção das famílias, notadamente das crianças e adolescentes. O outro tema que nós destacamos hoje é relativo à questão ambiental. Aqui nós temos alguns números e imagens. Em primeiro lugar, números relativos aos estados que estão no escopo da DPF 709/2020. A DPF 709/2020 é uma ação que tramita no Supremo, sob a relatoria do ministro Barroso, e ela fixa alguns parâmetros de atuação nesses estados: Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Amazonas. E nós vamos, obviamente, sempre nos reportar ao Supremo e por intermédio dos senhores e das senhoras, a toda a sociedade quanto ao que está sendo feito. Em primeiro lugar, nós já tivemos 129 mandados de busca e apreensão no âmbito do cumprimento da DPF 709, 74 prisões, 183 milhões de reais apreendidos, bloqueados, neste caso, relativo, tal montante, ao financiamento ou lavagem de dinheiro oriunda dessas atividades ilegais, e equipamentos, 465 equipamentos sendo utilizados e destruídos. Aqui eu me refiro a balsas, dragas, aviões e assim sucessivamente. Nós temos outros números aqui relativos a toda a Amazônia Legal, os 9 estados brasileiros que integram a Amazônia Legal brasileira: Maranhão, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Tocantins. Então, neste caso, nós temos um sistema que é coordenado pela Polícia Federal, que monitora e funciona com base em sistemas de alertas e com alguns parâmetros. Nós destacamos 2. O primeiro, o desmatamento destinado a corte raso. No mesmo período de 2022, janeiro a abril, nós tivemos 81.000 alertas satelitais, derivados de imagens de satélite.
E em 2023, esse número cai para 52.543. E as áreas caem de 4.500 km² para 2.886, portanto, uma redução da identificação de desmatamento de corte raso na Amazônia Legal da ordem de 35%. Esses são os parâmetros e as ferramentas da Polícia Federal que chegaram a este número. No que se refere ao mapa, é possível verificar aí o mapa de janeiro a abril de 22, e aí quanto mais as áreas em azul são de menores ocorrências, as áreas amarelas e vermelhas são as áreas de maior ocorrência. Então, o Arco do Desmatamento, o Arco do Fogo, sul do Pará, sul do Amazonas, norte ali de Rondônia, entrando um pouco no Acre, e lá em cima, Roraima. E uma área de proteção muito relevante no noroeste do Amazonas. Mas essa é a imagem de 22, agora vamos olhar a imagem de 23. Então é possível ver na imagem de 23 menos pontos vermelhos, menos pontos de um modo geral, portanto é possível, com essa comparação, volta o primeiro mapa, esse é o mapa de 22, o mapa de 23, portanto, de um modo geral é possível, seja do ponto de vista matemático, seja do ponto de vista da visualização desses alertas, identificar essa relevante redução e a necessidade da continuidade do trabalho das forças policiais, integradas a outras agências públicas, para que nós tenhamos sustentabilidade nesse processo. Aqui é o desmatamento voltado exclusivamente à mineração. E, neste caso, é possível as equipes identificar a diferença pela característica da imagem. A mineração tem uma característica própria, sobretudo escavações, enfim, movimentações de terra. E aí, neste caso, nós temos essa redução de 38,31%, de 13.872 para 8.507, de 80 km² para 50 km². Novamente, aqui uma representação gráfica disso. Vermelho, cor-de-rosa são as áreas mais intensas. Lá em cima, por exemplo, Yanomami, Roraima, né? É possível identificar mineração em várias áreas, isso em 22. Em 23, também nós temos essa redução de pontos e também mudança de cor. Mudança de cor, volta, por favor, 22, 23. Então, uma redução, claro, muito aquém daquilo que nós necessitamos, muito aquém daquilo que nós desejamos, mas em 4 meses é uma redução visível, é uma redução tangível, concreta, e não puramente especulativa. Nós temos aqui especificamente a situação do território Yanomami, e aqui os resultados são ainda mais expressivos. Os senhores podem comparar o mapa de 22, que está antes, e o mapa de 23, e vejam que em 2022 nós tivemos em abril de 22 nós tivemos 444 alertas, em abril de 23, 19 alertas. Portanto, uma queda muito profunda, mostrando que os esforços feitos pelas polícias e pelas Forças Armadas, pelo IBAMA, pela FUNAI, têm resultado, sim, na redução dessa atividade garimpeira ilegal no território Yanomami. Os pontos também destacados no mapa mostram essa redução de 95,72%. Nós estamos sempre em reuniões visando a que essa cessação seja total, seja integral. Entramos numa nova fase, com novas orientações dadas pelo ministro Múcio para o Exército, pelo comandante-general Tomás, ampliação das nossas presenças e tentando exatamente zerar essa presença garimpeira no território Yanomami. Nós temos aqui imagens, esse filme está funcionando? Tem um filme, não está funcionando. Aí tinha um filme de como a operação é executada pela polícia, depois a Lorena envia o filme para vocês. E aqui tem uma draga encontrada, né? E a draga, o doutor Freire me informa que a draga, por exemplo, no meio do rio, né? E ali é aquela... Camuflada. Draga camuflada. Doutor Freire está me alertando que aí é a diferença do olhar de um policial para um olhar normal, né? Ali no meio da mata existe uma draga, por isso que ele está destacando que tem uma aí, exatamente. Ele está destacando, depois ele vai complementar a dificuldade da operação, e isso é esse mapeamento intensivo que está sendo feito pela Polícia Federal e demais forças policiais. Finalmente, o terceiro e último tema que nós destacamos, como uma prestação de contas dos temas da semana,
sobre a temática da defesa do consumidor. Aqui o secretário Adi coordenou hoje uma reunião com 225 representantes do Sistema Nacional do Consumidor, aí abrangidos PROCONs, Ministérios Públicos, defensorias, entidades da sociedade civil. Também tivemos a presença da OAB, do CAD e da Agência Nacional do Petróleo. Essa reunião é bastante representativa, depois ele pode apresentar alguns detalhes, resultou na formação de uma rede de proteção ao consumidor, visando especificamente o acompanhamento do repasse da redução de preços da Petrobras às distribuidoras em relação aos consumidores e combate a eventuais práticas abusivas e deletérias. É claro que nós sabemos que não existe tabelamento de preços, nós temos a submissão do preço a uma relativa flutuação em razão das regras de livre mercado, porém, livre mercado no Brasil e em todos os países do mundo é regrado. Livre mercado significa bom funcionamento, salutar funcionamento do mercado, segundo regras assentadas em leis, entre os quais o Código de Defesa do Consumidor. Quais são as deliberações? Esta reunião, como mencionei, no dia 24 de maio, nós teremos uma espécie de mutirão, batizado Mutirão do Preço Justo, que é exatamente visando identificar se essa redução determinada pela Petrobras em relação às distribuidoras está sendo efetivamente repassado aos consumidores. Esse mutirão é nacional, coordenado pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e com a participação dos estados, municípios, entidades sociais. A Senacom vai, ao longo dos próximos dias, detalhar como será esse mutirão do preço justo. No dia 30 de maio, vai haver a apresentação do relatório desse monitoramento da precificação, mostrando preços maiores, preços menores, a identificação dos postos em que há preços maiores, que possam significar eventualmente um desalinhamento em relação às boas práticas de mercado. Foi instituída hoje uma agenda de análise e monitoramento dos combustíveis permanente, porque esse é um tema estratégico para as famílias e para a economia brasileira. Então, é a Senacom, do Ministério da Justiça, o CAD, também do Ministério da Justiça, e a Agência Nacional do Petróleo. Então, compondo uma coordenação para que, para adiante do dia 24 de maio, esse trabalho continue. E esse Comitê Permanente, monitoramento do mercado de combustíveis, integrado por esses 3 órgãos federais, aos quais se somarão outros tantos convidados para essa importante agenda. Então, eram essas as informações, acho que concluiu, não é isso, Leitão? Eram essas as informações e eu e os integrantes da equipe estamos à disposição para eventuais questionamentos sobre os temas tratados ou, eventualmente, algum outro tema. Igor Damasceno, Rede TV. Oi, ministro. Boa tarde para o senhor, boa tarde a todos. Ainda falando sobre esse combate de crimes sexuais envolvendo crianças na internet, como é que tem funcionado essa fiscalização, esse monitoramento dos criminosos? E depois que se identifica a vítima, o que acontece? Ela é encaminhada para algum conselho tutelar? Como é que é isso? Eu vou passar ao doutor Sobral para que ele preste essas informações, que integra a Senasp. Bom, boa tarde a todos e a todas. A gente tem um trabalho constante na segurança pública, de enfrentamento à exploração sexual de criança e adolescente. E, em regra, nós dependemos, é muito importante que haja colaboração da sociedade para que reporte a segurança pública as ocorrências através de alguns canais. Nós temos os canais Disque 100, outros canais diretamente às instituições policiais. E quando isso acontece, a gente faz uma fiscalização, faz uma diligência de rotina, de acompanhamento, e se identificar, a exploração é crime, e aí as pessoas, tanto quem está explorando e quanto quem tem o estabelecimento, se for um estabelecimento, são presos e responsabilizados pela prática da exploração. E as crianças, que são, na verdade, o objetivo é proteger a criança. A criança, o adolescente, ela é encaminhada ao conselho tutelar, que tem que ir em contato com a família, ou se a família estiver envolvida, tem todo o mecanismo de apoio psicossocial, com a Vara da Infância e Juventude, o Ministério Público da Infância e Juventude, que presta o apoio. Que, na verdade, o que nós queremos é, evidentemente, responsabilizar os infratores, mas, sobretudo, proteger aquela criança, aquele adolescente que é explorado, que é vitimado, que tem sua vida
né, enfim, totalmente comprometido em razão dessa situação. Então, tem todo um suporte do Estado, também da sociedade, para conseguir dar um apoio naquele momento e também, né, uma continuidade e um acompanhamento, um carinho, uma atenção para essa pessoa que é vitimada. De fato, o tratamento, como disse o doutor Sobral, depende de quem é o autor, o perpetrador da violência. Houve um caso, o doutor Sobral vai lembrar, que foi identificado também, doutor Antônio Jorge, em que era a própria mãe que coordenava a exploração, caso deste mês. Era a própria mãe que coordenava a exploração de adolescentes. Não só filhas dela, mas também filhas de amigas. E que havia uma espécie de quase que um cardápio de violências e de crimes. Obviamente, nós preservamos a identidade das vítimas, mas é um caso que chama a atenção, que naturalmente não é possível que haja outra ação a não ser o acionamento de conselhos tutelares, etc. Mas, de um modo geral, a busca sempre é a integração às famílias. Isabela Macedo, Record. Ministro, boa tarde. Eu queria perguntar em que pé está a conversa com as plataformas, inclusive, para fazer esse combate e de outros temas relacionados a crimes contra crianças e adolescentes. Obrigada. O ambiente, de modo geral, com as plataformas melhorou muito em relação a entrevistas coletivas anteriores. É claro que há resistência daqui e da colar. Esse é um debate aberto no mundo. A Suprema Corte dos Estados Unidos acabou de julgar hoje ou ontem, e entendeu de modo diferente ao parecer do Procurador-Geral da República do Brasil, porque o Procurador-Geral da República do Brasil, na ação relatada pelo ministro Toffoli, avançou na direção da constituição de marcos judiciais, não para mostrar que é um debate em aberto no mundo e que nós devemos tratar de modo sempre transparente. Nós continuamos perseverando na mesma dualidade. De um lado, o caminho do diálogo. Eu mesmo, nas próximas semanas, vou receber o presidente da Google no Brasil, que pediu audiência, irei receber, claro. E isso é feito também pela Senacom, pela doutora Estela Aranha, e nós temos os processos sancionatórios na Senacom, que continuam. Os processos, as notificações, as defesas, produção de provas, etc. No caso de crimes sexuais, o doutor Sobral pode relatar, e também o doutor Freire e o Antônio Jorge, a colaboração é significativa, eu diria. É uma causa que tem muita sensibilidade positiva, eu diria. O que nós lamentamos é que não haja um cuidado ou uma vigilância cotidiana. Ou seja, é preciso que a polícia acione. E a pergunta que temos feito é: este é o certo? Imaginemos num restaurante, no shopping, no banco, no comércio. Os proprietários desses estabelecimentos não têm um dever de cuidado e vigilância? Sim, têm. E se não cumprirem, são responsabilizados. As plataformas, infelizmente, consideram de modo diferente e, por isso, eles, de um modo geral, reagem positivamente quando acionados, quando demandados, mas nós lamentamos e reiteramos a nossa discordância, que está em debate no Supremo e no Congresso, quanto ao não cumprimento de um dever de cuidado e vigilância, independentemente da ação policial. O senhor quer complementar alguma coisa, doutor Sobral, Jorge, sobre isso? É isso? Muito bem. Valéria Costa, Portal Único. Boa tarde. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. A minha pergunta é voltada aos crimes ambientais e os ilícitos na Amazônia, tanto para o senhor quanto para o delegado. A gente sabe que esses crimes eles acontecem já de longa data lá na região amazônica e elas se intensificaram muito nos últimos anos. O senhor apresentou em vários dados, né, de redução de crimes ambientais, desmatamento, etc. Mas eu queria saber exatamente que ações concretas o Ministério, o Governo Federal vai tomar para enfrentar o crime organizado que atua lá na região amazônica. Eu acabei de chegar do Rio de Janeiro, fiz uma reunião com o presidente Aloysio Mercadante e toda a equipe do BNDES. Apresentamos um plano comum do Ministério da Justiça com o Ministério da Defesa, visando, sobretudo, ampliar a presença no território. Esse é o centro da estratégia, viabilizar recursos junto ao BNDES. O presidente Mercadante muito receptivo a essa tese. Todas as instituições aqui são partícipes desse plano.
assim como as Forças Armadas e os 9 estados da Amazônia Legal. Então, nós estamos pleiteando lá recursos para multiplicar bases fluviais, bases terrestres, multiplicar, portanto, presença no território com helicópteros, drones, armamentos, aviões, e com isso nós conseguirmos enfrentar esse novo patamar do crime na Amazônia, que não é o crime individual, é a criminalidade articulada com quadrilhas. Nós estamos vendo essa dificuldade agora na desintrusão do território Yanomami. Por que a desintrusão caminhou sem nenhuma morte durante meses e nos últimos dias, semanas, há confrontos armados? Porque exatamente os setores que remanesceram, não todos, claro, faço questão de enfatizar, mas setores que remanesceram no território são vinculados a facções criminosas. Uma das pessoas que, inclusive, em confronto, faleceu, morreu, tinha uma extensa ficha criminal vinculada a facções. Então, a nossa resposta é presença, comando, controle com presença territorial. E nós já estamos fazendo isso. Por exemplo, a Polícia Federal instalou uma base no Vale do Javari. Essa base está lá em Atalaia do Norte. Nós queremos multiplicar essa experiência porque ela se mostrou virtuosa, se mostrou efetiva. Monitoramento satelital é importante? Inteligência, vital. Mas é preciso presença física. E é isso que nós estamos buscando nesse momento. Eu vou passar para o doutor Freire. Valores assim, nós estamos pleiteando do BNDES algo em torno de 1 bilhão e alguma coisa, do Ministério da Justiça outros 600, 700 milhões, nós estamos pretendendo um aporte de cerca de 2 bilhões para ampliação dessa presença na Amazônia.